Boa noite, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Ático Curitiba aqui no YouTube. Hoje, nesse domingo, nós somos convidados a celebrar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome e ouvir algo novo do coração de Deus diretamente para o nosso coração. Aproveite esse momento, mesmo que a pandemia, o isolamento social tenham nos impedido ultimamente de estarmos próximos, mas que você não deixe de se aproximar do Pai e que Ele seja a sua força, o seu consolo e a sua segurança em tempos tão difíceis. Te convido a cantar, a escutar essa canção ou a cantá-la também e assim também ter um tempo agradável de louvor e comunhão com o Senhor. Vamos louvar? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me
convido agora para, junto com os seus familiares, a gente possa fazer uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, é tão bom ter a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por isso, Senhor. Somos imensamente gratos por dia após dia podermos contemplar a misericórdia do Senhor se renovando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que fazemos, pedimos e pensamos. Deus, o Senhor é maravilhoso e nós somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos contigo. Mesmo quando lá fora o mundo parece não ter mais saída ou solução, o Senhor se faz presente na nossa vida, nos trazendo força, segurança e certeza de que tudo nos correrá bem. Obrigada, Senhor. Permanece conosco nesse tempo de culto, fala ao nosso coração e continua a falar dia após dia, para que cada dia mais eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm uma Bíblia em casa? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e nela nós encontramos muitas histórias. E quanto mais a gente lê, mais a gente conhece a Deus. Então vamos cantar essa música que fala: leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Muito bem! Leiam a Bíblia e fiquem com Deus. Um beijo! Até a próxima! Eu te convido agora para que façamos uma leitura da Palavra de Deus, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida
para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Eu te convido a acompanhar um pouco do que a Ático tem feito e quais são as suas notícias da semana. Confira agora o Ático News. O isolamento nos deixa distantes fisicamente, mas não estamos sozinhos. Além das nossas celebrações online aos domingos, temos nosso encontro do grupo pequeno via Zoom. Nos conectamos todas as quartas-feiras às 7h15. Que tal participar junto conosco? Estamos conversando sobre o livro bíblico de Filipenses, no Novo Testamento. Olha só como esse conteúdo pode te ajudar. Se você tem interesse em juntar-se a nós, entre em contato. Esperamos por você. Quando Deus entregou a natureza para o homem, ele passou a responsabilidade para cuidar e guardar a sua criação. Estamos passando por uma estiagem há bastante tempo em nosso estado, e nossas reservas estão se esgotando. O nível das bacias no Paraná está abaixo da média histórica. A falta de chuva mudou a paisagem na represa do Passaúna. É possível caminhar bem aqui, no meio do lago. A pior estiagem já registrada no Paraná fez o governo do estado decretar situação de emergência hídrica por 180 dias. Existem várias maneiras de se economizar água, e você já conhece diversas delas. Mas tem uma que é muito importante na nossa Curitiba fria: recolher a água do chuveiro durante o tempo que demora para esquentar. Essa é uma água limpa, tratada, que está indo para o ralo. Se o seu chuveiro demora 40 segundos para esquentar a água do seu banho, cerca de 3 litros de água estão sendo desperdiçados nesse pouco tempo. Em uma casa com 2 pessoas, são 6 litros de água por dia, que correspondem a 180 litros de água desperdiçados por mês. Recolha essa água em um balde e use para outras finalidades. Você pode usar essa água para limpezas, para lavar a roupa, para dar a descarga, para molhar plantas. O chuveiro não tem a função de esquentar o banheiro. A gente vai entrar para tomar banho, não precisa ligar o chuveiro um tempão antes para esquentar, para depois então tomar o banho. Deus entregou a natureza ao primeiro homem, e este deveria zelar e cuidar da criação divina. Nós devemos ter a mesma postura hoje com relação ao ambiente e aos recursos naturais que estão disponíveis em nosso planeta. Esse cuidado vai desde o equilíbrio no uso da água até o cuidado com as nossas florestas. A comunidade Ático Curitiba alerta e pede para você pensar sobre isso.
compartilhar com você uma promessa de Deus que tem falado muito ao meu coração. Se encontra em Isaías capítulo 40, verso 28. Diz assim: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso canal da Ático Curitiba, onde nós estamos falando sobre essa série de mensagens daqui para frente. Hoje, no nosso terceiro domingo, nós vamos falar sobre siga o melhor exemplo. Nós já conversamos um pouco sobre o tema elimine as diferenças, sobre creia na providência de Deus. E nesse terceiro encontro nós iremos falar sobre siga o melhor exemplo. Eu convido você mais uma vez para que possamos assistir um vídeo, para que possamos ter um panorama sobre a carta de Paulo a Filemon. Introdução à carta de Filemon. Paulo escreveu esta carta principalmente a seu amigo e irmão espiritual Filemon, que morava na cidade de Colossos, na Ásia Menor. Essa carta foi escrita em Roma por volta do ano 60 ou 61, e ela fala de Onésimo, o escravo fugitivo de Filemon. Onésimo, de alguma forma, conheceu Paulo em Roma e rapidamente se tornou cristão. A carta a Filemon tem apenas 25 versículos. Paulo inicia a carta cumprimentando Filemon e a congregação que se reúne na casa dele, incluindo Áfia e Arquipo. Paulo diz a Filemon que Onésimo, que antes era apenas um escravo, agora é um irmão valioso, tão valioso que Paulo queria que Onésimo ficasse um tempo com ele em Roma. Mas Paulo não se aproveita da sua autoridade para insistir que Onésimo fique com ele sem a permissão do seu amo. Por isso, ele envia Onésimo de volta a Filemon, que mora a mais de 1.400 quilômetros de distância. Com base no amor cristão e na amizade que os une, Paulo apela a Filemon para receber Onésimo não mais como um escravo fugitivo, mas como um irmão amado. Paulo escreve pessoalmente essa carta, o que não é seu costume. Você sabia que a carta de Filemon foi a única carta inspirada de Paulo que foi dirigida primariamente a uma pessoa em particular sobre um assunto privado? Nesta carta, Paulo pede a Filemon para ver Onésimo de uma nova forma, um escravo que agora também é um irmão. Paulo expressa a confiança de que Filemon vai fazer mais do que ele está pedindo. À medida que lemos a carta de Filemon, reparem como podemos expressar confiança em nossos irmãos, como Paulo mostrou verdadeira humildade por não ir além de sua autoridade e como ele destacou a bondade e o perdão,
qualidades que devem ser mostradas por todos aqueles que querem herdar o reino de Deus. Essa carta de Paulo a Filemon, nós encontramos nessa carta 3 personagens principais. Paulo, o autor da carta, nós encontramos a figura de Filemon, a quem Paulo estava dirigindo a carta, para quem Paulo estava escrevendo essa carta, e Onésimo. Onésimo era, se assim podemos dizer, era o conteúdo da carta. Era sobre quem Paulo estava falando. Então, nessa terceira mensagem, hoje nesse nosso encontro, eu gostaria de chamar a sua atenção e observarmos juntos aqui algumas características de cada personagem que nós acabamos de elencar. Características de Paulo, características de Filemon e características de Onésimo. Mas antes de eu entrar aqui especificamente em cada exemplo, em cada personagem aqui, eu preciso destacar um pouco sobre o personagem Paulo. Eu preciso falar aqui um pouco antes sobre o autor dessa carta. Por quê? Porque Paulo, ele em todos os seus escritos, ou na maioria dos seus escritos, Paulo ele destaca a mudança que Cristo faz na vida das pessoas. Paulo destaca justamente porque ele mesmo provou dessa mudança em Cristo Jesus. Pois Paulo ele era um perseguidor dos cristãos, Paulo ele era inimigo de Cristo e um dia, surpreendentemente, ele teve um encontro com Cristo e através desse encontro ele se rende ao Senhor Jesus. Através desse encontro ele tem a sua vida mudada, através desse encontro ele tem a sua vida restaurada, tem a sua vida transformada. Então, Paulo entendia muito bem aqui a situação a qual Onésimo estava passando. Por isso, Paulo então tem propriedade ao falar a Filemon sobre a situação a qual a receber novamente Onésimo, agora não mais como um escravo, não mais como um fugitivo, mas como um irmão em Cristo. Por que Paulo tem essa propriedade? Pois ele também já havia provado dessa mudança que apenas o Evangelho é capaz de fazer. E o que eu quero mostrar aqui, o que eu quero destacar aqui, é que quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo fala sobre essa mudança a qual as pessoas passam e uma mudança a qual ele passou. O texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, quando Paulo está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, o que ele quer mostrar aqui para Filemon, para Onésimo e para nós, algo que ele mesmo vivenciou, é que em Cristo, unidos a Cristo, nós estaremos de tal maneira que sempre nós estaremos sob a influência de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, essas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, elas passam a ver as coisas de um ponto de vista diferente. Os seus ideais, as suas motivações, as suas intenções, elas são transformadas. Elas foram transformadas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Todas as coisas são novas para essa pessoa que teve esse encontro com o Senhor. Num comentário bíblico de John Dumelon, ele diz o seguinte: um novo mundo se abre para um novo homem. Um novo mundo se abre para um novo homem. Então, agora, essa pessoa que está em Cristo, ela passa a ter uma vida transformada. Ela age de maneira diferente, uma vida transformada a ponto de ser um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, ser um exemplo para as pessoas que estão próximas dela. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que essa transformação aconteceu na vida de Paulo. Essa transformação aconteceu na vida de Filemon,
aconteceu na vida de Onésimo. E como foi falado que nós iremos destacar cada personagem, eu gostaria de começar com a figura de Filemon. Filemon, nós podemos encontrar nele um exemplo, uma característica de conduta cristã. Conduta cristã. Por certo que o destaque na vida de Filemon é esse, a conduta cristã. Pois ele é uma pessoa que, através de um encontro com Cristo, ele age diferente, ele passa a se portar diferente. Nós podemos ver isso com base no versículo que Paulo fala aos Coríntios, fazendo esse paralelo com a vida de Filemon, mais uma vez usando esse versículo de Paulo, capítulo 5, verso 17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, ou seja, em Cristo, Filemon é uma nova criatura. Em Cristo, Filemon age de uma maneira, ou ele vive sobre a influência de Deus, sobre a influência de Cristo. Olha a comparação que Paulo faz quando ele escreve essa carta, e especificamente no versículo 5 ele diz para Filemon: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que, a partir do momento em que Cristo entra na vida de Filemon, a sua vida é transformada. Ou seja, essa fé no Senhor evidencia que Filemon ele está unido a Cristo. É uma nova criatura. Ou seja, essa nova criação a qual Paulo fala aos Coríntios é que Filemon agora então ele passa a ver as coisas de um ponto de vista diferente. Ele passa a ver ou a ter os seus ideais, as suas intenções, suas motivações transformadas. Paulo continua no versículo 7 de Filemon, dizendo assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ou seja, por mais lutas que a igreja passava, por mais dificuldades a qual acontecia naquela época que Filemon, o que Paulo está dizendo aqui é que Filemon passa a ver as coisas de uma maneira diferente. O texto diz: você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Ou seja, todas as coisas são novas para Filemon. Seus ideais, suas intenções, suas aspirações, elas foram transformadas. E Paulo continua no versículo 15 e 16, dizendo para Filemon, sobre Onésimo a Filemon: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Ou seja, já que para Filemon tudo se tornou novo por conta de Cristo, por causa da mudança que Cristo fez em sua vida, ele poderia receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Um irmão em Cristo Jesus. Então, o desfecho que Paulo faz, ele deixa muito claro para nós, ele evidencia tudo isso para nós, quando ele diz em Filemon, versículo 20 e 21. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. A comparação com o texto de Coríntios deixa claro isso para nós, evidencia isso para nós, quando Paulo diz em Filemon, ou para Filemon, estarmos no Senhor, ou em Cristo, no versículo 20, se alguém está em Cristo. Quando Paulo diz, reanime o meu coração, no versículo 20,
Paulo está fazendo uma comparação com nova criação. Ou seja, assim como você, por ser uma nova criatura, assim como você reanima o coração dos santos, das pessoas que estão próximas de você, reanime o meu coração também. E Paulo conclui, quando ele diz, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo fazendo a comparação que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo está mostrando para nós aqui você como um novo homem. Filemon, você como uma nova criatura. Você então agora pode receber Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. É certo que Filemon era uma nova criatura. É certo que Filemon agora ele era um exemplo a ser imitado, um exemplo de conduta cristã. Ele era um cooperador do Evangelho. No início da carta, Paulo vai dizer que os crentes gostavam de estar em sua casa, ele gostava de receber, e recebia bem aquelas pessoas. Filemon era alguém digno de confiança. Paulo menciona para nós aqui. Porém, agora era um ponto crucial. Agora era a hora de Filemon demonstrar tudo isso na prática. Filemon sabia muito bem isso de teoria. Mas agora chegou o momento de Filemon colocar o seu aprendizado na prática. Agora era o momento de Filemon praticar o perdão e servir de exemplo para aquelas pessoas que estavam próximas dele. Servir de exemplo para que as pessoas viessem a fazer a mesma coisa a qual ele também estava fazendo, que era perdoar Onésimo. Perdoar um escravo, um fugitivo, alguém que tinha feito mal para a vida dele. Como nós temos visto, já acompanhamos nos domingos anteriores, é certo que as pessoas irão nos decepcionar. É certo que as pessoas irão falhar conosco, pois nem todos, nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Nós temos as nossas diferenças. Nós somos sujeitos a deslizes, a vacilos. Todos estamos sujeitos a errar uns para com os outros. Mas o que eu quero mostrar aqui, o que nós podemos aprender, extrair dessa palavra, é que aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, agora eles são desafiados a receber de novo aquele que se evocou. Nós que já recebemos o perdão do Senhor, somos desafiados a então perdoar aqueles que falharam conosco, receber novamente aquelas pessoas que erraram com a gente. Pois nós não somos nivelados pelo nosso sobrenome, pela nossa conta bancária, pelo que pensamos ou o que ideamos, mas nós somos nivelados pela cruz de Cristo. Nós somos nivelados pela cruz de Cristo. Filemon é um exemplo de conduta cristã a ser seguido, porém, Filemon não conseguirá ser esse exemplo por ele mesmo, pois ele é falho, ele é limitado. Filemon só consegue ser um exemplo porque ele está em Cristo. Filemon só consegue ser esse exemplo porque ele é uma nova criatura. Deixa eu dar um exemplo mais prático aqui para a gente entender. Numa reportagem da revista Veja, de fevereiro deste ano, essa reportagem traz um dado muito interessante para nós. Segundo o especialista José Eustáquio Alves, um professor já aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, ele vai dizer para nós que o número de brasileiros adeptos da religião cristã cresce em média 8% ao ano desde 2010. Mas a questão que me vem à cabeça, a pergunta que me vem à cabeça é: se existem tantos cristãos, por que ainda existe corrupção? Se existem tantos cristãos, por que o nosso país não muda? É lógico que nós já jogamos para o macro, né? Para uma esfera maior, já queremos colocar numa esfera muito maior. Mas eu me lembro, uma vez que eu estava ministrando, falando para jovens,
E eu trouxe um exemplo prático para nós também sobre essa questão de corrupção. Sobre essa questão de querer dar um jeitinho brasileiro. O que eu trouxe? É um exemplo muito simples, mas que eu guardo muito no meu coração, porque a pessoa que ouviu, ela, tempo depois, ela veio me falar que ela estava tentando praticar aquilo. Até o início do ano, ou no máximo no final do ano passado, nós ainda tínhamos um talão para estacionar os nossos carros na rua. Então, o que nós tínhamos que fazer? Ver o horário que nós chegamos, anotar ali, riscar ou escrever e ficar por 1 hora, meia hora, 2 horas, o tempo que nós colocamos ali naquele cartão. O exemplo que eu dei foi, nós chegamos num local 14h47. O que nós fazemos? Ao invés de colocar lá no cartão 14h45, 14h50 no máximo, nós já chutamos o balde, nós já colocamos 15 horas. É um exemplo desse tamanho, é muito pequeno, não foi algo que eu vivenciei para contar para aquela menina. Era algo que eu também, por vezes, eu cometia esse erro, vacilava também. Mas foi algo que eu aprendi com uma pessoa próxima, a qual ela arredondava esse horário para trás. O exemplo, se ela chegava nesse local 14h47, ela colocava 14h45 no seu papel. Por quê? Porque ela estava dando um bom testemunho. Ela não estava ali ludibriando, querendo ganhar 2, 5, 10 minutos. Mas ela estava servindo de exemplo e serviu de exemplo para a minha vida e para a vida dessa jovem a qual eu mencionei isso. Então, são pequenas atitudes que nós podemos fazer a diferença, mas o problema está no fato das pessoas se denominarem cristãs, mas não viverem como discípulos de Jesus. Se dominarem cristãs, mas na prática não viver uma vida ou uma conduta cristã. Fazer algo que venha a envergonhar o nome de Jesus. Não pagando seus impostos, não pagando o seu funcionário da forma que deveria honrar o seu funcionário, não pegando atestado à torta direito, a 3x4, querendo ludibriar, querendo enganar as pessoas que estão próximas. Seja no anotar ali de um cartão de estacionamento. Então, não vivem através de uma conduta cristã. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós só conseguiremos viver uma conduta cristã se Cristo for o nosso maior exemplo. Nós só conseguiremos viver de acordo com a vontade de Deus se Cristo for o nosso maior exemplo. Filemão só consegue ser um exemplo porque segue um exemplo maior. Filemão só conseguirá perdoar Onésimo se ele mesmo seguir o exemplo de Jesus, o maior de todos os exemplos. Portanto, o que eu quero enfatizar aqui com esse exemplo de Filemão é que Cristo é quem faz a diferença na vida de Filemão. Cristo é quem faz a diferença nas nossas vidas. Portanto, em Cristo, Filemão, nós somos novas criaturas e por isso nós podemos ter uma nova conduta. Somos novas criaturas e podemos ter uma nova conduta. Filemão é um exemplo de conduta cristã. Mas nós temos um segundo personagem. O segundo personagem é Onésimo. E a característica que fica para nós de Onésimo é a disposição em acertar. Por certo que a disposição em acertar é um destaque na vida de Onésimo. E voltando para o exemplo de 2 Coríntios, quando Paulo diz, se alguém está em Cristo, Onésimo em Cristo, unido a Cristo de tal maneira que vive sob a influência agora de Deus. Olha o que Paulo vai dizer na carta a Filemão, agora no versículo 10. Apelo em favor de meu filho Onésimo, Paulo está dizendo a Filemão. Ou seja, Paulo chama Onésimo de filho. Por que Paulo chama Onésimo de filho? Porque Paulo havia compartilhado do amor de Deus com ele.
Agora Onésimo já não é mais apenas um cristão, escravo. Onésimo é um cristão, é uma nova pessoa em Cristo. O texto continua, é nova criação. Ou seja, Onésimo agora passa a ver as coisas de um ponto de vista diferente. Os seus ideais, as suas aspirações, as suas motivações, elas são transformadas. O versículo 10 continua, filho esse que gerei enquanto estava preso. Paulo, então, através do Espírito Santo de Deus, ele tinha acabado de proporcionar uma nova vida a Onésimo. Alguém que era escravo agora era livre. E esse termo aqui, quando diz gerei enquanto estava preso, gerar aqui na tradição judaica significa alguém que traz o outro a seu modo de vida. E quando Paulo conclui, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, é que, Onésimo, todas as coisas são novas para você agora. Todas as coisas são novas, seus ideais, suas motivações, suas aspirações, elas foram transformadas. Filemão 11 diz, ele antes era inútil, mas agora é útil. Ou seja, depois desse encontro com Jesus, Onésimo é um novo homem. Todas as coisas são novas para ele a partir daquele momento. Todas as coisas são novas para nós a partir do encontro a qual nós temos com o Senhor. Todas as coisas são novas para nós. É certo que Onésimo aqui é uma nova criatura. É certo que Onésimo agora é um exemplo a ser imitado, pois ele estava disposto a reparar o seu erro. Um exemplo de alguém que se rendeu ao Evangelho e deseja ter uma vida transformada. De alguém que era inútil agora passa a ser alguém útil, alguém digno de confiança. Mas por quê? Por sua própria vontade? Não. Pois o que nivela Onésimo, Filemão, Paulo, nós, é a cruz. É o sangue de Jesus vertido na cruz em favor de nós, para limpar, para nos purificar do nosso pecado. Então, porém, agora era o momento crucial, era o momento ao qual Onésimo precisaria praticar essa transformação que havia acontecido em sua vida. Era o momento de Onésimo se arrepender e voltar para consertar o que ele fez. Certamente eram as decisões mais difíceis para que ele pudesse fazer. Não é nada fácil resolver as coisas, voltar, tratar as coisas. Mas se arrepender e voltar para consertar os seus erros, deveria se tornar um exemplo para que as pessoas que estavam próximas a ele pudessem também praticar, pudessem também seguir. Voltar atrás não é nada fácil, assumir os nossos erros não é nada fácil, talvez seja até uma das coisas mais difíceis a se fazer. Um site que publica artigos sobre a mente humana, ela mostra algo muito interessante para nós, numa publicação intitulada Pessoas que não admitem seus erros, por que elas são assim? Essa publicação mostra que eles dizem que vivemos numa época marcada por uma aparente infalibilidade. Ou seja, todos queremos viver como se não errássemos. Há muitas pessoas que não admitem seus erros, políticos que não assumem as responsabilidades de suas falhas, instituições que não aceitam o peso de seus equívocos. E o site traz para nós uma conclusão de que é sempre mais fácil dizermos coisas do tipo: me desculpe se isso incomodou, me desculpe se isso incomodou. Mas ao invés de dizer isso, nós deveríamos falar o seguinte: é verdade, eu estava errado, é verdade, eu cometi um erro. Por que as pessoas falam, me desculpe se isso te incomodou? Porque isso tenta reparar rapidamente um fator emocional, mas não demonstra um verdadeiro senso de responsabilidade.
Isso não expressa uma disposição verdadeira em assumir a culpa de forma aberta. Isso não expressa em resolver as coisas de uma maneira sincera, de uma maneira corajosa. Ou seja, tratar as coisas realmente não é algo fácil. Não é nada fácil. É certo que vamos errar, é certo que vamos decepcionar as pessoas que estão ao nosso redor. Porém, aqueles que já tiveram um encontro real com Cristo são desafiados a se arrepender, são desafiados a voltar e consertar o seu erro. Não podemos colocar uma pedra em cima e esquecer como se nada tivesse acontecido, mas precisamos voltar e consertar o nosso erro. Mas Onésimo não conseguirá ser esse exemplo por ele mesmo. Onésimo só poderá voltar e se reconciliar porque ele está em Cristo, porque ele segue o exemplo de Cristo. Onésimo só conseguirá ser um exemplo por seguir um exemplo maior, que é o exemplo de Cristo, pois é Cristo quem faz a diferença na vida de Onésimo. Cristo é quem faz a diferença em nossas vidas. E é muito interessante o quanto nós temos de semelhança com Onésimo. Vamos observar. Onésimo o quê? Ele se rebela. Onésimo, ele foge de Filemão. Nós, como pecadores, nós nos rebelamos. Nós, por muitas vezes, queremos fugir da presença de Deus. Quem sabe aprendemos isso de uma maneira errada com os nossos primeiros pais. Adão e Eva se esconderam, se rebelaram de Deus, tentaram se esconder de Deus por conta do pecado. Mas nós aprendemos isso de uma forma errada. Onésimo, ele não tem nada a oferecer. Nós, como pecadores, também não temos nada a oferecer. Onésimo, ele tem acesso a Filemão. Depois de um encontro com o Senhor, Onésimo tem acesso ao seu amo, ao seu Senhor. E nós, como escolhidos de Deus, agora também temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Onésimo agora é um irmão. Nós não somos mais escravos do pecado, mas pertencemos à mesma família. Quem sabe não pertencemos à mesma família de sangue, mas pertencemos à família da fé. Pertencemos àquela família daquele que verteu um sangue inocente para limpar, para purificar os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas falhas, as nossas limitações. Onésimo era inútil, agora é útil. Nós éramos velha criatura, agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, Onésimo, nós em Cristo somos novas criaturas e por isso podemos voltar atrás e nos arrepender. Podemos voltar atrás e pedir perdão, podemos voltar atrás para tentar reconciliar as coisas, para tentar ajeitar, engrandecer o nome do Senhor através de um testemunho, através de um perdão. Mas ainda nós temos um terceiro personagem, Paulo, o autor da carta. Como vimos acima, Paulo ele foi alguém que provou profundamente de uma transformação que apenas o Evangelho é capaz de fazer. Uma transformação através de Cristo Jesus na vida de Paulo. Tanto provou que agora ele podia falar dessa transformação com propriedade. E mais, Paulo poderia servir de exemplo para a vida de Onésimo, para a vida de Filemão e para nós que aqui estamos hoje. Porque eu consigo ver aqui uma característica na vida de Paulo, é a característica da empatia. É certo que a empatia é algo que é uma característica marcante na vida de Paulo. É algo impressionante na vida de Paulo. É tão impressionante que não pode vir dele mesmo. Não pode vir dele. A empatia de Paulo é destacada nos versículos 18 e 19, quando ele escreve a Filemão: se ele o prejudicou,
Paulo escrevendo a Filemão sobre Onésimo: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. O que nós estamos observando aqui é que Paulo, ele se coloca no lugar de Onésimo. Paulo, ele se oferece para pagar a dívida que Onésimo havia deixado para com Filemão. Por quê? Porque Paulo entendeu muito bem que foi exatamente isso que fez na cruz. Exatamente isso que Cristo fez na vida de Paulo. Exatamente esse sacrifício que Cristo fez para a minha vida e para a sua vida. E agora é isso que eu e você também devemos fazer. Mais uma vez, comparando o texto de 2 Coríntios, o versículo 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando Paulo diz aqui não vivam mais para si mesmos, aqui Paulo está falando de empatia. Pois quando estamos em Cristo e entendemos isso de verdade, temos uma convicção disso, já não vivemos mais para nós. Já não vivemos mais pensando no nosso bel prazer, e sim pensamos no próximo, pensamos no sacrifício de Cristo por todos nós. E além de tantos assuntos aqui trazidos na carta de Paulo a Filemão, sobre eliminar diferenças, sobre crer na providência de Deus, um assunto também que Paulo traz é sobre a reconciliação. Reconciliação essa também pregada por Paulo, reconciliação essa que é o exemplo do que Jesus fez por nós. Mais uma vez, comparando o texto de 2 Coríntios, quando Paulo, já no versículo 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que nos reconciliou, ministério da reconciliação, estava reconciliando, mensagem da reconciliação. O que Paulo enfatiza aqui é que ele está falando da reconciliação de Deus através de Jesus. E Paulo entendeu tudo isso. Tanto entendeu que ele se tornou um reconciliador na vida de Filemão e na vida de Onésimo. E agora, Paulo, além de tratar essa reconciliação individualmente, quer tratar coletivamente, porque Paulo agora ele pensa na reconciliação de Filemão para com Onésimo, um para com o outro. Reconciliação essa que depois de um encontro com Cristo, Filemão, Onésimo, Paulo, eu e você somos desafiados a compartilhar. Reconciliação essa que, através de um encontro com Cristo, nós somos chamados a testemunhar. O texto diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Versículo 21, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo conclui aqui, ou mostra para nós, que nós precisamos agora então testemunhar. Nós precisamos servir de exemplo. Por quê? Porque em Cristo, Paulo, nós agora somos nova criatura e por conta disso, por conta desse encontro, nós podemos ter empatia para com o próximo. Nós podemos reconciliar para com o próximo, nos colocar no lugar do próximo. Porém, por detrás de todas essas histórias que a Bíblia nos mostra,
existe um personagem o qual é mais importante de todos. Existe um personagem que é o melhor exemplo a ser seguido. Esse personagem é Jesus. Um personagem que, sem ele, Filemão não conseguiria ter uma boa conduta cristã. Um personagem que, sem ele, Onésimo, não conseguiria voltar atrás e se arrepender. Sem Cristo, sem esse personagem principal, Paulo, ele não teria empatia. Boa conduta, arrependimento, empatia, reconciliação. Em Cristo, tendo Ele como nosso maior exemplo, é possível que possamos viver assim. É possível que possamos ter atitudes diferentes, para que assim possamos servir de testemunha, testemunharmos do Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Portanto, daqui para frente, siga o melhor exemplo. É fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho que não vale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que prega amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. Sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto que não vale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não vale não que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra, não vale. Vamos orar mais uma vez? Diante de tudo que ouvimos ao longo desses domingos, sobre eliminar as diferenças, sobre crer na providência de Deus, agora sobre seguir o melhor exemplo, que possamos assumir esse compromisso, essa mudança de vida, uma mudança que somente o Evangelho pode fazer em nós e através de nós. Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, essa semana que se inicia nas Tuas mãos.
sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos agora de ouvir a respeito de exemplos a homens, mesmo sendo falhos, limitados, mas ao qual o Espírito Santo do Senhor agiu na vida deles. E por agir na vida deles, também agiu através da vida deles, através de uma conduta cristã na vida de Filemon, através, ó Deus, de uma disposição em voltar, acertar as coisas, como ouvimos sobre Onésimo, e também sobre a empatia que Paulo tinha por ter aproveitado, ó Deus, ter também usufruído desse encontro com o Senhor. Que possamos, a exemplo desses personagens, seguir o maior exemplo, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Que sem Ele nada dessas coisas que aconteceram, nada desses milagres, dessas transformações poderiam ter acontecido. Então nós oramos para que, assim como Filemon, Onésimo, Paulo provaram disso, nós também possamos provar, para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. A nossa oração é que, diante das adversidades, diante de situações a qual nós nos esperamos, que possamos ter uma boa semana na presença de Jesus. Deus abençoe.